Bonjour. Opa! Olá, olá, bonjour, bonjour et bienvenue à ce live de français onde vamos tratar o assunto de en ville et les directions, na cidade e nas direções da cidade. Vocês podem conferir então. Bonjour et bienvenue para quem está chegando agora. Estou conferindo aqui no meu monitor os seus comentários, as pessoas que estão entrando e participando nesse momento. Você que entrou, fique à vontade, deixe seu comentário, compartilhe a live, curta esse vídeo também, inscreva-se no canal, seja bem-vindo. Quem gosta de anotar vai poder anotar então e já vamos pronunciar la ville et les directions. A palavra cidade em francês é ville. É importante observar que tem algumas outras palavras em francês para as quais nós não lemos essa letra L quando está assim, dois L's. Famille, fille, travailler, je travaille. Esses que eu disse agora, nós não lemos o LL dentro da palavra. E essa palavra ville, nós lemos a letra L. Não tem como falar la vie ou la vie, porque daí é uma outra palavra, a vida. La vie, la vie, oui, vida. E nós vamos tratar o assunto hoje na live da vida, sim, faz parte, mas é mais especificamente aqui da ville. Ville, c'est bien? Durante a live eu observo seus comentários para ver se tem alguma dúvida que eu possa ajudar. Se não, eu mando ver aqui no conteúdo, você anota e no final, então, você pode guardar a tua pergunta e deixar para escrever tua dúvida sobre o assunto também no final da live, a hora que for o momento propício e mais apropriado para as perguntas. C'est bien? La ville. Voilà. Para dizer se você mora em tal cidade, j'habite à. Você não está utilizando agora a palavra ville, mas você diria aqui o nome da tua cidade. Então, para quem está me assistindo de Paris, imaginemos que há alguém que é de Paris, diria assim, j'habite à Paris, por exemplo, né? J'habite à Berlim. Deixe nos comentários o nome da tua cidade dessa maneira. J'habite, eu moro, a e o nome de uma cidade. J'habite à Londres. J'habite à Rio. J'habite à São Paulo. J'habite à Fortaleza. Aqui é muito importante que você observe que antes dos nomes de cidade, você vai colocar essa preposição a, não somente para habiter, para dizer que mora em tal cidade, não. Mas se você trabalha, se está, se estuda, se vai viajar para tal cidade, tudo isso é a preposição a antes de um nome próprio de cidade, esse nome com a letra maiúscula, o nome da tua cidade. Então, normalmente, colocamos a preposição a antes dos nomes de cidade. Como a Helena disse, j'habite à Natal. J'habite à Natal. Esse a faz entender que se trata do nome da cidade. E não importa se esse nome da cidade está no plural, se ele é um nome plural, se é um nome masculino ou se é um nome feminino, para todos esses a preposição é a. J'habite à Concordia, disse a Mayara. D'accord. Voilà. Confirmando então, não apenas para o verbo habiter, d'accord? Mas poderia também utilizar je suis à, eu estou em tal cidade. Se você não mora, mas está na tal cidade, ou je travaille à em uma outra cidade. Por exemplo, j'étudie, aqueles estudantes que saem de suas cidades e vão fazer faculdade, vão estudar na universidade em outras cidades, né? Quando quiser dizer a cidade onde estuda, j'étudie à e o nome de uma outra cidade. Vous voyez? J'habite à Zedoka, disse a Val. Ah, Val, quel plaisir! Valescar. J'habite à Belo Horizonte, disse a Marilene. D'accord, voilà. Então é dessa maneira que funciona para os nomes de cidades. Hoje não vai ser específico para preposições a nossa aula, mas vale a pena nós retomarmos esse assunto aqui quando você quiser citar o nome de uma cidade, tá? Ou se você vai para tal cidade, ó, je vais à. Se você ainda não conhecia algum desses verbos, anote então o verbo habiter, être, travailler, étudier, aller. O verbo ir, o último ali, aller, para você verificar depois e descobrir a conjugação desses verbos no tempo presente. De repente você aprende o passé composé desses verbos também. Tá? O importante, a nossa ênfase aqui, é naquela parte que está em vermelho ali em cima, que é a preposição para cidades. D'accord? Isso vai diferenciar se for em relação ao país. Se for um país de nome masculino, j'habite o. E um nome de país
masculino. Por exemplo, j'habite au Brésil. J'habite au Brésil. Oui. J'habite au Japão. São nomes de países masculinos. J'habite au Canadá. J'habite aux États-Unis. J'habite aux États-Unis. Aqui o último, États-Unis, ele está no plural. Por isso que acrescentou-se esse E para os nomes de países que estão no plural. Tá? Nomes de países no plural como États-Unis. J'habite aux États-Unis. Preposição para nome de país masculino, o. É só um aquecimento para a nossa live, não é o assunto em geral, mas enquanto as pessoas estão se conectando, nós também vamos praticar, tá? Então você poderia dizer a tua cidade, j'habite à Zedoka, vírgula, Brasília, Brasil. Poderia ser também. Ou para dizer só o país, j'habite au. Esse o significa mais ou menos, né, podemos associar com o nosso no. Moro no Brasil. E também a gente vai usar esse o para outros verbos. A mesma coisa que eu disse sobre a cidade. Se você trabalha, se está, se estuda, se vai, se é para um país masculino, o. D'accord? Importante agora você se lembrar que nós dizemos o Japão, que significa no Japão, ou ao Japão. O Canadá, o Brasil, quoi? O e um nome de país masculino. D'accord? Voilà. Isso significa no. Mesmo que seja para outros verbos. Eu vou ao Japão. Deixe aí algum nome de país onde você imagina que vai agora. Je vais au e o nome de um país. Se for um nome de país feminino, será un. Olha que interessante. Para nomes de países femininos, un. Oui, como por exemplo, là là, je vais en France. Eu vou. Je vais en France. Oui. Je vais en Belgique. Je vais en Suisse. En. Aí, nesse caso, a preposição é en. Para nomes de países no feminino, não apenas para o verbo ir, je vais, mas para aqueles outros todos. J'habite en France. Je travaille en France. Je vais en Belgique. J'étudie en Suisse. En e o nome de país feminino. Tá? São essas cores que eu passei para você. O primeiro aqui relacionado às cidades, preposição a. O segundo relacionado a países de nomes masculino, preposição o. O terceiro, países de nomes feminino, preposição en. E para os nossos continentes, a preposição será en. D'accord? Para os continentes existentes, en. Par exemple, en Amérique. En Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, Afrique, en Afrique, en Océanie, en Asie, hein? En Asie. Se eu citei o nome de um país, quero informá-lo de que ele é localizado na Ásia, aí eu especifico en Asie, tal país, en Asie, tal país, en Amérique du Nord, tal país, en Afrique. Para os continentes também, a preposição en. E essas preposições nos serão úteis. Daqui a pouco você vai saber o porquê, porque terá o nome de lugares da cidade e você vai associar com o e com o en. Se o nome da cidade for feminino ou se for masculino, isso vai fazer toda a diferença. Helena, très bien. Au Portugal, c'est un nom de pays masculin. Là, on va employer la préposition au pour les noms de pays masculin. Voilà. Observe agora essa preposição en ville. Aqui dessa maneira nós dizemos en ville para nos referirmos à área urbana. En ville. Então você pode dizer também o que você quer dizer a respeito do que você faz na área urbana, não na área rural. Aí a preposição é en ville. Frases como exemplo, j'habite en ville. Não estou dizendo o nome da cidade agora, estou dizendo que é na área urbana daquela cidade, né? Ou da minha cidade. J'habite en ville, je vais en ville, se eu não estou na cidade,
Estou na autoestrada, na autoroute, eu estou chegando, eu digo que je vais en ville, je suis en ville, je travaille en ville, quoi? J'étudie en ville, enfin, je suis en ville, ok? Preposição, então, na cidade, na área urbana, preposição très importante, é en. Voilà. Em contraponto, à la campagne. À la campagne quer dizer no campo, na área rural. Se você habita, mora, ou trabalha, ou está à la campagne, diga aí nos comentários, então, se você é en ville ou se você é à la campagne. Oui? Na área rural. Então tem essa divisão de en ville à la campagne. Vocês estão acompanhando agora? A Helena disse um exemplo muito interessante ali de um continente. En Europe é um continente, preposição en, para todos aqueles verbos que já vimos até agora, tá? En Europe. A palavra Europa tem essa junção do EU e tem o som de E. En Europe. Inclusive, o nome da moeda é euro. Euro. Só aqui comentando, porque quando tem essa junção do EU, nesse caso, nós lemos E. E. É a letra E, a pronúncia de a letra E, mas com os lábios arredondadinhos, assim, E. Então, na Europa, en Europe. Vamos de novo? En Europe. Euro, euro. Par exemple, 5. 5 euros. 5 euros. Voilà. É interessante esse som. Quando tem EU, você vai observar agora bem, tá? Nos meus lábios. Faz boca de U. Ó, o movimento da boca é U. U. Então, os lábios são arredondados. Não é assim sorrindo. É a boca fechada, é um biquinho de U. Nós também fazemos nosso biquinho aqui em português. Quando a gente fala U, é um biquinho que a gente fala aqui em português. Se a gente mexer bem na dicção, U, ou ou U. E aí, nesse momento, você vai falar como se fosse o som de E, sabe? A, E, I, O, U, fala E. Então, vai sair o quê? Vai sair E, E. Então, na Europa e 5 euros, aquilo que eu marquei de pinteiro para você, a sílaba é E. Então, en Europe, 5 euros, 4 euros, 2 euros, 7 euros, 1000 euros, euro. É o nome da moeda, euro, que vem do nome do país, ou do continente, Europa. Ah, très bien, très bien, très bien. Eu vejo seus exemplos. Sara, ça va? Ça va bien? Quel plaisir. Merci beaucoup. Compartilhe a live e envie para quem você conhece. A gente já vai verificar agora o nosso vocabulário para aprender sobre la ville et la direction. Algo bem importante que eu quero te mostrar é que você poderá fazer uso do Google Image. É esse site agora, Google Image, observe. É só escrever Google. Ah, Google é Google. Em francês on dit Google. Google. Você vai acessar o Google Imagens quando você vir uma palavra que você não sabe o significado dela. E você vai poder colocar no Google Imagens e observar as imagens. E assim você não passa pela tradução. Então, exercite dessa maneira para que você não fique dependente totalmente da tradução. Hoje estou falando com vocês aqui em português durante a nossa aula, porque há pessoas que nunca estudaram francês e estão presentes aqui. Então eu vou modulando um pouco. Falo em português, um nível básico inicial, e depois a gente vai para o nível intermediário, mais do final, do meio para o final da live. D'accord? Vamos fazer uso do Google Imagens. Você também poderá fazer uso nos teus estudos depois, para descobrir o que uma certa palavra significa. Atenção para não buscar no Google imagens que você possa se assustar, né? Imagens muito fortes ou, não sei, imagens sensuais que podem aparecer se você buscar no Google Imagens. Então também tem uma base daquilo que você está lendo, aprendendo, e atenção na hora de buscar Google Imagens, e eu também atenção se eu vou mostrar a tela aqui para vocês. Oui? Voilà. Nesse momento, gostaria de comentar com vocês um nome, algum vocabulário, d'accord? La ville, já deixei para vocês, la ville.
E quando eu vou dizer que estou na cidade, na área urbana, é en ville. Oui. La mairie. La mairie. La mairie. Vamos pronunciar? Você conhece esse local da cidade? A cidade tem uma mairie. Não? Vamos observar aqui no Google Imagens se ela nos dá a explicação do que é mairie. Você tem noção de que parte da cidade é essa? Mairie. Mairie de Meaux. Mairie, Place de la Mairie. Olha, tem uma praça em frente à Mairie de Rennes. Hã? Então, dessa maneira você vai descobrindo a respeito dos lugares da cidade. Olha, esses prédios aqui representam mairie, la mairie de certaines villes. Oui, en français on dit mairie. Aqui nessa foto, mairie de Lisbonne. Estou marcando de azul aqui no cantinho. Mairie de Lisbonne. Lisboa em francês é esse nome aqui, ó, Lisbonne. Porque a palavra boa é bonne. Então, o nome da cidade, quando a gente fala em francês Lisboa, Lisbonne. Donc, la mairie de Lisbonne, vous voyez la photo, donc ça c'est mairie. Attention. Hein? Quem trabalha na mairie, aquela figura très importante para a vila, c'est le maire. La mairie é o local de administração municipal. Le maire, c'est la personne élue par la population de la ville pour faire l'administration de la ville. Le maire de la ville. Hein? Mairie, maire. Nós não lemos a última letra, então la mairie, nós lemos a penúltima, que é a letra I. La mairie, le maire. Não lemos a última letra e lemos a penúltima, que é R. Então a diferença de pronúncia aí eliminando as últimas letras desses dois termos, tá? La mairie, le maire de la ville. Le maire de la ville. Oui, maire. Voilà. Le pont. Le pont, pont, pont. Nós pronunciamos e fechamos os lábios. Le pont, pont. Oui? Se vocês ainda não conhecem o que é ou imaginam o que seja isso, le pont, nós vamos confirmar novamente fazendo uso, on va utiliser le site Google Images, le pont. Le pont, vous voyez des images de pont Joinville-le-Pont, le pont Tournon, le pont d'Iéna, le pont Neuf, aqui marcando de azul, le pont Neuf, d'accord? Comme ça. Le pont Roméra en France, le pont Roméra en France, le pont sur la Drina. C'est très intéressant de découvrir que ce nom-là c'est un nom masculin. Tá? Em francês é um nome masculino, por isso que dizemos le pont. Le pont. Oui, é um nome masculino em francês. E também vamos observar agora a palavra le centre-ville. Le centre-ville. Le centre-ville, c'est la região central d'une ville. É um bairro chamado de centre-ville. Normalmente todas as cidades têm, a não ser que ela seja muito pequena a cidade, que não tem a divisão de outros bairros, só tem a parte ali de centre-ville. Se por acaso você disser le centre, é compreensível também, le centre. Mas, em geral, nós dizemos le centre-ville. É uma palavra composta por hífen, dessa maneira. D'accord? Pas besoin de traduire. Não precisa traduzir nos comentários, não, porque aquilo que eu evitar de traduzir aqui durante a live é para que você também evite de fazer a tradução direta, mas que você associe por imagens, por exemplo. D'accord? Merci. Voilà. E também tem outros termos a utilizar que eu gostaria de comentar, que é l'église. 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 Se você ainda não conhece o que é em église, église. Será que parece com a língua portuguesa essa palavra? Église. Não precisa traduzir, tá? Observe as imagens. L'église. 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 Sainte Mère Église. Sainte Mère Église. Église Saint-Hilaire.
Vitrée de l'église Notre-Dame du Sablon. Église, como ça. Você também vai fazer essa prática. Quando não souber um termo em francês, vai usar Google Images para você visualizar o termo. E daí você não precisa confirmar se é isso ou é aquilo. Ah, penso que é isso, eu penso que é aquilo. Você vai ter uma visão da imagem. Não vai precisar especificar num primeiro momento os detalhes. Se é, por exemplo, église, é igreja, é catedral ou é capela? Não, você vai ter uma mistura disso na tua visão, nas imagens que você vê e tentar associar com o conteúdo que a gente vai ver daqui a pouco. Porque pela associação do conteúdo, você vai imaginar o que seja église. Você vai ter uma base, mesmo que você não saiba exatamente o que é. Eu digo isso também num nível de interação em francês. Não é todo o tempo que você vai poder, e nem muito menos ter tempo de descobrir exatamente o que é cada termo. Mas você tem os campos, église. Opa, está nesse campo de igreja, capela ou catedral, alguma coisa dessas, entendeu? Então é assim que você vai aprendendo a se comunicar. Não vai se prender exatamente ao significado de cada termo, mas uma conversa ela pode te fornecer elementos para que você compreenda a conversa como um todo e se comunique, mesmo que você não saiba exatamente o significado de um termo. E também a conversa te dará elementos para compreender aquele termo, para deduzir e finalmente para saber qual é aquele termo sem necessidade dessa confirmação direta. D'accord? Voilà. Tem mais um termo também que eu quero passar, le parking. Le parking. Le parking, c'est pour garer les voitures. Hein? Vous imaginez ce que ça soit? Le parking, pour garer les voitures. E vocês também vão fazer uso do Google Imagens para descobrir o que é parking e o que é voiture, aos que não sabem. Tá? Une voiture garée dans le parking. La voiture, je vais écrire une voiture. Oui, está relacionado aqui com voiture, véhicule, moto, garé dans le parking, dans les villes. C'est bien comme ça? Oui. La place. La place. La place. Dans les villes, il y a des places. Ah, professeur, qu'est-ce que c'est une place? Ah, on va utiliser Google Images. La place. La place. Não. Essa palavra place, ela tem vários significados, então ali está mostrando outros significados da palavra place. Agora, eu acho que agora sim, será melhor para visualizar. La place à Paris. Je vais mettre comme ça. Place à Paris. Oh, c'est bien. Hein? Voilà. Place des Vosges à Paris. Voyez l'image d'une place. Comme ça. Une autre place. Place de Paris. Vous voyez? Vous pouvez apprécier des images des places. Places. OK? Dans les villes, normalement, il y a des places avec des monuments dans les places, sur les places, ou avec des églises sur les places. D'accord? Sur les places. Para essa palavra place, a nossa preposição vai ser sur. Sur la place de la Concorde, par exemple. Nós vamos ver daqui a pouco, teremos aquelas preposições que eu te disse, que é o para os nomes de lugares acima masculino e à la para os nomes de lugares femininos, e também teremos algumas exceções, como por exemplo place, aí nós dizemos sur la place, sur. Anote por gentileza esse ponto que é um pouco diferente. Para os lugares femininos geralmente é à la, como à la mairie, à l'église, à la pharmacie, à la boulangerie, são os lugares da cidade, alguns deles. E ali, a hora que chegar no place, é sur la place. Je suis sur la place de la Concorde. Je vais sur la place de la Concorde. Oh, il y a un bâtiment qui est localisé sur la place de la Concorde. Sur la place. Bien comme ça? Oui. Voilà. Il y a d'autres, les musées, comme ça. Vous savez ce qu'est un musée? Musée.
Z. A letra U em francês tem esse som de I. É a letra I com biquinho, então a gente vai falar, vamos pronunciar I. Le musée du Louvre, par exemple. Hein? Si vous ne savez pas ce que c'est un musée, vous allez faire... vous allez utiliser le Google Images, les sites Google Images pour aller chercher un musée. Hein? Les musées, comme ça. Vous voyez des images des musées où il y a des galeries d'art, des expositions, des œuvres d'art dans les musées. Voilà, guide du musée du Prado. Vous voyez une image? Guide du musée du Prado, où vous pouvez faire des visites au musée d'une ville. Comme ça. D'accord? Musée. Façam uso dessa estratégia do Google Imagens para não depender exatamente da tradução para todos os termos. Ah, eu vou buscar no Google Tradutor. Eu te aconselho primeiro, se é um termo, um nome de alguma coisa, algo que pode ser visualizado, há grande chance de que você o visualize no googleimage.fr, Google Imagens em francês. Você entende? Coloque o nome, escreva corretamente o nome. Às vezes tem uma palavra que tem vários significados. Aí ele vai mostrar os vários significados que tem. É preciso que você procure a imagem, tente associar com aquilo que você está aprendendo ou lendo, com a lógica que você está seguindo. C'est bien comme ça? Oui, 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 oui. Voilà. Agora, aqui embaixo, algum outro lugar que a gente vai ver é la station-service. La station-service, voilà. Station-service. Vous savez ce qu'est une station-service? Je vais juste voir si le Google Images va nous montrer la station-service. Comme ça. Oui, il m'a montré. Donc, j'ai écrit la station-service au-dessus. Puis, il m'a montré des stations-service. Hein, c'est ça. Total, c'est le nom de station-service. Nouveau shop. Du nouveau à la station-service. L'île du Don, nouvelle image pour la station-service. Je crois que vous pouvez comprendre ce que c'est une station-service à partir de ces images. Vous êtes d'accord? Oui? Donc, on peut bien apprendre d'autres termes pour la ville, comme par exemple, oui, l'office de tourisme. Aqui é onde, ó, o falsete. Aqui é onde vocês vão se informar sobre o turismo na cidade. L'office de tourisme. É o local para você obter as informações de renseignements a propos du tourisme de la ville. Ok? É o departamento da cidade que oferece informações sobre o turismo daquela cidade em que você está. Aí você pergunta, onde é o office de tourisme? A gente vai aprender a falar isso tudo daqui a pouco também. E não poderia deixar de falar sobre le garage. Le garage? Garage? É isso que você está pensando. Parece com a língua portuguesa. Garage. Oui? Il y a un garage, oui. Ou non, pas de garage. Oui, il y a un garage. Un garage. D'accord? É interessante observar aqui, já deixei aqui para você, o nome masculino, le garage. Geralmente, palavras terminando em age, em francês, são nomes masculinos, diferentes do português. Le voyage, em português é féminin, em francês é masculin. Par exemple, le garage, le voyage, le montage. Nomes terminados com age, geralmente são masculinos em francês e são femininos em português. Então, por isso que eu estou tocando nesse assunto agora. C'est bien? Para você que já anotou esses termos, então a gente vai avançar a nossa atividade aqui dessa tarde. Oh! Eliana, bonsoir. Ça va? Carla? Helena? Wellington? Sarah? Ça va? Ça va bien? Oui. Voilà. Nós, para pedir informações, nós podemos usar aquele il y a, que significa tem ou há. E eu queria saber se na sua cidade il y a un musée. Il y a un musée dans votre ville? Agora suas respostas na área de comentários. S'il y a un musée dans votre ville.
A resposta oui é muito breve, ela é compreensível, tudo bem, mas aqui nos comentários você pode dar uma resposta um pouco maior. Oui, il y a tantos musées dans ma ville. Vous voyez? Oui, il y a un musée dans la ville, dans ma ville, dans la ville où j'habite. Se for no plural, il y a 2 musées, il y a 3 musées, il y a 4 musées dans la ville où j'habite, ou dans ma ville. C'est bien comme ça? E eu, me imaginando agora numa situação real, perguntando se naquela cidade tem museu, há alguém que possa me dar informação. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Oui? J'aimerais savoir s'il y a un musée en ville. Perguntando sobre a mesma cidade onde estamos, eu e a pessoa com quem estou falando, eu posso dizer assim, bonsoir, j'aimerais savoir s'il y a un musée en ville. J'aimerais savoir s'il y a, a partir daqui, s'il y a un musée en ville, é uma frase parecida com aquela segunda. Il y a un musée dans votre ville. Il y a un musée en ville. Se eu estou na mesma cidade que aquela pessoa com quem estou conversando, eu posso falar en ville, ou seja, na área urbana daquela cidade, né, como referência. Vous comprenez? J'aimerais savoir s'il y a un musée en ville. Deixa eu conferir aqui a transmissão, como que está. Oui, ça marche. J'aimerais savoir s'il y a un musée en ville. Qual será uma provável resposta? Bom, eu vou ouvir a resposta da pessoa, que vai dizer oui, ou ela vai dizer non, pas de musée. Oui, e ela vai dar uma informação sobre um museu, tá? Il y a le musée central. Oui, il y a le musée central, é o nome do museu, então é com letra maiúscula na escrita, musée central, e agora é o artigo definido. Olha, tem o musée central, e esse o em francês é le. Na frase anterior eu usei un, de maneira indefinida. Tem um musée en ville, o um é un, que eu pintei de azul. E a pessoa me respondeu, oui, il y a le musée central, il y a le, tem o musée central. São os artigos indefinidos e definidos. Vous voyez? Indefinidos, então, un, une, des. Um, uma, uns e umas. Artigos definidos, le, la, les, que significa o, a, os e as. E nós temos que saber bem utilizá-los, assim como funcionam em português, também podemos associar com o francês. Oui, il y a 3 musées dans ma ville, c'est vrai? Helena, c'est vrai? Oh, Maria! Ela est à Recife, mais elle habite actuellement à Lisbonne. Maria das Neves Silva, bienvenue! Participe com a gente aqui sempre, volte sempre. Deixe seus comentários, suas dúvidas, dê sugestões para temas de lives, tá? A gente vai trabalhando dessa maneira, então. E agora eu quero saber a respeito da estação-serviço. Estação-serviço. Como que você perguntaria, se fosse você, se tem uma estação-serviço en ville, ou perto ou longe? Observe aqui embaixo a palavra près, près de, perto de. Longe, loin, de. Vamos pronunciar? Perto, près, près. Longe, loin, loin. Ali embaixo, tá? Na tela, então. Près, loin, près, loin. Perto de mim, près de moi. Longe de mim, loin de moi. Perto da minha casa, près de chez moi. Longe da minha casa, isso, loin, loin de chez moi. Perto daqui. A palavra aqui em francês é ici. Então, nesse momento, nós vamos colocar um apóstrofo aqui nessa letra E. Nós retiramos o E, apaguei o E. Coloquei um apóstrofo no lugar dele para unir com a palavra ici, que significa aqui. Perto daqui, près d'ici.
para informar se aquilo que a pessoa está perguntando se é près d'ici. Ou longe daqui será a mesma lógica. Retiro a letra E, coloco apóstrofo na letra E e coloco ici na frente, perto daqui. Tá? Longe, loin d'ici, près d'ici. Salut Maria Lourdes, ça va? Ça va bien? E continuando aqui, près d'ici, loin d'ici. Agora você vai anotar essas informações a respeito do près. Près de e loin de. Como estava aqui antes na tela. Esse de depende, ele poderá ser de lá, deixa eu colocar em minúsculo, de lá, se vier um nome feminino na sequência, ele pode ser du, se vier um nome masculino na sequência que comece com consoante, pode ser de L apóstrofe, se vier um nome que começa com vogal, independente se é masculino ou feminino, e também pode ser de quando for plural. Isso significa, então, da, do ou da, se começar com vogal, e dos e das, repassando, então. De lá quer dizer da. De quer dizer do. De L apóstrofe quer dizer do ou da, que vai ser usado quando o nome que tiver na sequência começar com vogal. E de significa dos e das. Perto, près. Perto da farmácia. Près de la pharmacie. Place é um nome feminino. Près de la place. Vous voyez? Mairie. Não sei se você se lembra do que vimos hoje. Mairie é um nome feminino. Perto da mairie. Près de la mairie. Près de la mairie. Vous voyez? Boulangerie, que é um nome feminino em francês. Boulangerie. Perto. Près de la boulangerie. O mesmo vale para longe. Loin de la place. Boulangerie. Loin de la boulangerie. Outro nome feminino. Mairie. Loin de la mairie. Vous voyez? Du para nomes masculinos, porque significa do. Que já vimos hoje aqui, por exemplo, musée. Près du musée. Près du musée. Ou loin. Loin du musée. Vous voyez? Ou, por exemplo, supermarché é um nome masculino. Près du supermarché, loin du supermarché. Como ça? Bravo, bravo, excellent. Se começar com vogal o próximo nome da sequência, ali do près ou do loin, é de L apóstrofe. Por exemplo, escola, que é école, será L apóstrofo, école. Près de l'école. Vous voyez? Près de l'école. Ou, por exemplo, entreprise, que é empresa. Près de l'entreprise. Ou longe, loin de l'entreprise. Importante saber que aqui vai entrar uma palavra que comece com vogal. Não importa se é masculino ou feminino, estou falando disso aqui que estou pintando de azul agora. Oui? De é dos ou das. Perto dos não sei o que. Perto das não sei o que. De. C'est bien? E claro que também terá situações onde você vai usar simplesmente o de. Quando não tiver nenhum outro artigo ali na frente para se unir, vai sobrar somente o de, como chez moi, près de chez moi, ou loin de chez moi, ou mesmo perto de mim, près de moi, perto de você, près de toi, près de vous, près d'elle, près de lui, como ça. D'accord? Près et loin. E voltando ao nosso pequeno diálogozinho que estávamos tendo aqui. Bonsoir, j'aimerais savoir s'il y a un musée en ville. Oui, il y a le musée central. Então, naquele momento, eu quero saber se c'est loin d'ici. Se é loin d'ici, eu estou no local, pretendo chegar ao Musée Central e gostaria de saber se c'est loin d'ici. Nos imaginando numa cena agora, eu pergunto à pessoa, c'est loin d'ici? É compreensível isso, gente? Claro que é compreensível. C'est loin d'ici. C'est loin d'ici? E vamos ver uma sugestão de resposta. Non, c'est près. C'est tout près. Non, c'est tout près. Esse tout, ele poderia não estar aqui. A pessoa poderia dizer c'est près. C'est près quer dizer que é perto. C'est près. C'est pas loin. A negativa. C'est pas loin, c'est près. C'est pas loin.
c'est prêt. E o tu, aqui, c'est tout prêt, é como se fosse um diminutivo. Então você vai notar agora que quando tem esse tu, às vezes, ele dá essa ideia de diminutivo, como agora, pertinho. C'est tout près d'ici. C'est tout près d'ici. Olha que interessante. Pertinho, tout près. Tout près. Caso você quisesse falar que eu estou sozinho, je suis seul. Je suis seul. Il n'y a pas de compagnie. Je ne suis pas accompagné. Je n'ai personne avec moi. Je suis seul. Seul. Eu estou só. Mas também posso fazer uso desse tu. Você vai observar que tem esse tu na frente de algumas palavras e o sentido vai ser diminutivo. Se eu disser je suis tout seul, se eu acrescentar esse tu, a ideia é daquilo que dizemos aqui em português, que estou sozinho. Olha o diminutivo, sozinho. Sozinho, tout seul. Para os homens. Se for para as mulheres, terá o feminino, toute seule. Se for para as mulheres, atenção nessa pronúncia do tout. Tout. O restante é tudo igual, tá? As mulheres diriam, je suis toute seule, toute seule. E os homens, je suis tout seul. É só para você entender que quando coloco tu, pode dar uma ideia de diminutivo. Tout seul, sozinho. Sozinho. Tout près, pertinho. Tout bas, baixinho. Como naquela música, quand il me prend dans ses bras et qu'il me dit tout bas, je vois la vie en rose. Olha só, tem o tout bas no meio da frase, desse refrão. Quand il me prend dans ses bras et qu'il me dit tout bas, je vois la vie en rose. Ao dizer que il me dit tout bas, o ba é a palavra baixo, e colocando o tu na frente, baixinho. C'est bien como ça? Novas descobertas, então, a respeito desse tu na frente de algumas palavras, e essa ideia de diminutivo. Maria Helena, ela diz, j'habite près de la plage à Santos, São Paulo. Uau, quel plaisir! C'est cool, non? C'est cool? C'est très cool de pouvoir habiter près de la plage. Voilà, très bien. Bom, voltando aqui ao nosso diálogozinho, estávamos conversando sobre a informação que estava pedindo a alguém. Et voilà. Il y a une station-service près du pont. Il y a une station-service près du pont. Il y a une station-service près du pont. Como entender essa frase? Se você já conhece o il y a, que nós vimos agora há pouco aqui nessa live, il y a o quê? Une station-service. Onde? Qual ponto de referência? Près du pont. Preciso saber se tem uma station-service près du pont. Ah, me esqueci o que é station-service. Je vais sur Google Images. Voilà, c'est ça, station-service. Il y a une station-service près du pont. Ah, esqueci também o que é pont. Volto no Google Imagens, que vale mais apenas ver as imagens do que pensar numa tradução direta, às vezes. Pont. Voltei à tela do pont. Il y a une station-service près du pont? Près du pont? Essa é a minha pergunta, então, nessa nossa conversa. Il y a une station-service près du pont, monsieur? Se quero saber, estou conversando com o senhor, pergunto a ele. S'il y a une station-service près du pont? Sabendo que na cidade il y a un pont, como ponto de referência, eu gostaria de saber se il y a une station-service près du pont, se referindo a um pont específico na cidade, que a pessoa saiba de que pont estou falando. É claro também que tem que ter o pont na cidade, senão como é que você vai falar de uma coisa que não tem, não faz sentido. D'accord? Quando a pessoa vai te dizer que não tem, ela vai fazer a negativa justamente do il y a. Il y a significa há, tem. Assim, ó, il y a. E nós podemos dizer que não tem, a pessoa pode te informar que não tem, colocando o ne e o pas. Il n'y a pas. Nessa posição, ó, il y a. Não é difícil, tá? Il y a, il n'y a pas. E você vai treinar.
il n'y a pas. Afirmativa, il y a un musée, il y a une bibliothèque, il y a une station-service, il y a quelque chose près d'ici, il y a une boulangerie, il y a un, pode ser un, ou pode ser une, pode ser de, na sequência, para dizer os lugares que tem na tua cidade, se alguém está te perguntando em francês. Quando não tem, você não vai usar mais esse un. Eu dei exemplo aqui na afirmativa. Ó. Il y a un musée, il y a une place, ou il y a une station-service, il y a des. Para plural, temos que pôr o de. Se tem várias ponts, il y a des ponts, isso faz a pessoa entender que é plural. Tá? Se tem várias ponts na tua cidade, il y a des ponts. Porque se fosse um só, seria il y a un pont. Un pont ou il y a des ponts. É isso que faz a pessoa entender se está falando de um só ou de vários. É o artigo que está antes, o artigo indefinido. Il y a un pont ou il y a des ponts. Vous voyez? Il y a une place. Il y a des places. Esse un ou une é o singular e o de é o plural. A pessoa entenderá se é singular ou plural, você também entenderá na sua comunicação em francês. Compreender? Mas se não tem, il n'y a pas de. Na negativa, geralmente coloca-se o de depois do pas. Nós não vamos utilizar o un, une ou de na negativa. Só na afirmativa que se usa aquilo que eu marquei de azul ali. Un, une ou de. Na negativa, depois do pas, entra o de. Muita informação hoje. Acredito que estou num ritmo legal aí. Vão me dizendo, tá? Se vocês estão acompanhando. Il y a une station-service près d'ici. Oui, Maria Lourdes. D'accord, merci. Bom, voltando aqui, para informar que não tem il n'y a pas de. E o que não tem na cidade, tá? Il n'y a pas de musée, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de pont dans ma ville, il n'y a pas de alguma coisa. Não só para lugares da cidade, mas para dizer que não tem, não há alguma coisa em qualquer situação, il n'y a pas de. Isso pode ser também facilmente abreviado a partir do pas. A tua frase poderá começar a partir do pas de. Então, para dizer que não tem musée, il n'y a pas de musée é a forma completona. E a forma simplificada a partir do pas de musée, pas de musée. Se não tem biblioteca, il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque ou simplesmente pas de bibliothèque. Como está? D'accord? Não só para o assunto de lugares da cidade ou locais relacionados à cidade, mas em qualquer assunto também. Você vai treinar bastante o il y a para afirmativa, il n'y a pas de ou pas de. D'accord? Dei alguns exemplos agora, escrevendo em francês nos comentários, utilizando o que vocês estão vendo aqui na tela. C'est bien comme ça? Voilà. Bom, aqui, deixando para vocês aqui, ó, il n'y a pas de musée, que foi minha pergunta, tá? Il n'y a pas de musée, mais il y a une bibliothèque. Mas, em francês é mais. Mais. Il n'y a pas de musée, mais il y a une bibliothèque. Ok? Il n'y a pas de musée, ça veut dire musée? Non. Il n'y a pas de musée, mais il y a une bibliothèque. Mas, porque pode ser associado ao assunto de biblioteca a musée, né? Assunto de cultura, conhecimento, pesquisas. Então, musée, biblioteca. A pessoa preferiu informar que não tem musée, mas também quis acrescentar de que il y a une bibliothèque. E o mais é o mas, está ali entre as duas frases. D'accord? Vamos então reler esse pequeno dialogue? Bonsoir. J'aimerais savoir s'il y a un musée en ville. Oui, il y a le musée central. C'est loin d'ici? Non, c'est tout près d'ici. Il y a une station-service près du pont? Aqui a pessoa poderia responder que oui ou não e dar mais detalhes, tá? Pensando no musée que não tem, non, il n'y a pas de musée, mais il y a une bibliothèque. D'accord? Como sai então que a gente vai trabalhando?
E se eu descobrir que tem uma biblioteca, eu vou poder perguntar como ir à biblioteca. Pour aller à la bibliothèque. Pour aller à la bibliothèque. Voilà. Se eu perguntar assim, ó, para ir na biblioteca, a pessoa já vai entender que é como ir, como chegar, qual é o caminho para se chegar à biblioteca. Não só para a biblioteca, né, gente? Para qualquer outro lugar, tá? Pour aller à la bibliothèque, aller, ir. Para ir. Pour aller, é bonito assim mesmo, tá? Pour aller à la bibliothèque. Se fosse estação-service, pour aller à la station-service, olha o à la, pronomes femininos. Pour aller à la station-service, bibliothèque. Pour aller à la bibliothèque, estou perguntando o caminho para ir à biblioteca. Pharmacie, opa, à la. Pour aller à la pharmacie, vous comprenez? Boulangerie é um nome feminino também. Pour aller à la boulangerie, d'accord? Ou mairie. Pour aller à la mairie, d'accord? Você está perguntando como ir, como chegar, qual o caminho. Pour aller, para ir. Tem outras maneiras de perguntar, mas para quem ainda não conhece nenhuma das maneiras, vamos começar por essa que é a mais fácil. Pour aller à la bibliothèque. Imagine a resposta que a pessoa te deu, um ponto de referência. Bom, aqui eu quero imaginar que ele disse assim, ó, c'est là-bas. Ele mostrou que é lá longe, ele mostrou a direção, ó, c'est là-bas. C'est là-bas. Esse c'est, no início de respostas ou no início de frases, ele é escrito assim, com C apóstrofo EST. E em português, seria é. É lá. Ah, é lá. É bem ali, ó. É lá. Mas esse em francês, nós não dizemos nós dizemos c'est, com esse C apóstrofo na frente. Não teria como retirar esse C apóstrofo e dizer é là-bas. Não teria como ficar esse verbo sem sujeito. Aqui nós dizemos que o é o verbo e o se é o sujeito que está conjugando o verbo. C'est là-bas. É lá. E ele apontou. Esse là-bas é algo que está bem longe ou lá embaixo. Então aqui a biblioteca é loin, é longe, porque ele disse c'est là-bas, ele apontou e disse que é lá longe, c'est là-bas. Ou se fosse uma descida, é lá embaixo, c'est là-bas, là-bas. Oui? Se é algo que está aqui perto de mim, eu não vou dizer que c'est là-bas. Ah, mes livres sont là-bas. Meus livros estão aqui. Mes livres sont là-bas. Não vou dizer que là-bas. Não, eu vou dizer que lá. Eu tiro o bas e falo só lá. C'est là. C'est là. Là-bas é lá longe, lá embaixo. Tem essa diferença do lá e là-bas. Anote essa informação que vai fazer toda a diferença para você também. D'accord? Aí é o momento em que você tem que agradecer. Diga muito obrigada ou muito obrigado aqui nos comentários. Nós não encerramos a live. Aliás, tem mais conteúdo para hoje, tá? Só que nesse assunto, nessa conversa. Então, Jó, como diria muito obrigado? Ou os demais participantes, as demais participantes, como diria muito obrigada? Tem diferença do obrigado e obrigada em francês? Merci beaucoup pour les hommes et pour les femmes. Les hommes disent merci beaucoup et les femmes disent également merci beaucoup. Não tem diferença. Muito obrigado ou muito obrigada, merci beaucoup, também pode ser simplificado a merci. Merci. É importantíssimo em francês cumprimentar, olha lá o cumprimento no início da conversa, bonsoir, e agradecer e se despedir no final. Merci beaucoup, au revoir. Se é para uma pessoa desconhecida, na rua, por exemplo, ou num órgão como o Ofício de Turismo, onde você pediu as orientações, então você vai poder cumprimentar com au revoir. Tchau, au revoir, que é um cumprimento de maneira formal. Oui, d'accord. Pour aller au musée. Voltando aqui, faz de conta que não terminamos a conversa ainda, eu quero saber de outro lugar. Pour aller au musée. Agora é um nome masculino, ó. Pour aller au musée. Para nomes masculinos é o, que significa ao, para ir ao museu. Pour aller au musée. Pour aller au musée. E a pessoa poderá te dizer, tourner à gauche.
Tourner à gauche. Gauche é um dos lados, ó. Gauche, droite. Se ela disser tourner, é fait comme ça, tourner. Je me tourne, hein? Je tourne. Tourner à gauche. Tourner à droite. Gauche, droite. Gauche. Prononcie. Tourner à gauche. Tourner à droite. Gauche. Tourner à gauche. Droite. 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 Ele poderá te dar uma orientação, tá? Tourner à gauche. Tourner à la première à gauche. Tourner à la première à gauche. O que significa? Faz referência a que esse première? A uma rue ou avenue. Tourner à la première rue à gauche. Vous voyez? Tourner à la première rue à gauche. Ou retira a palavra rue e fica como está ali. Tourner à la première à gauche. Você vai entender que você vai ter que tourner, vai ter que virar. Mesmo que esteja en voiture, ao meio de transporte. Preposição majoritária para meio de transporte é en. Mesmo que você esteja en voiture, ou se você está a pé, olha, para esse outro, a pé é com A. Se você êtes en voiture ou se você êtes a pé, pode seguir a orientação de quem está te explicando, se a pessoa está explicando corretamente, não é verdade? Tourner à la première à gauche. Ou pode também dizer deuxième, troisième, etc. Aí você terá que conhecer também os números ordinais. Première, primeira. Deuxième, segunda. Troisième, quatrième. Tourner à la deuxième. À droite. Voilà. Nada te impede de, numa conversa, você confirmar as informações. Você ouve aquela informação. A pessoa te dá a orientação. Tourner à la première à gauche. Hã? Cadê? Quadrinho. Aqui. Se ela te diz tourner à la première à gauche. Aí você, de calma. Je dois tourner à la première à gauche. Oui, d'accord. Você confirma com a pessoa. Ensuite, ó, puis. Esse puis quer dizer depois, na sequência. Também poderia ser o après, tá? Um dos dois aqui, ó. Après ou puis, ela pode continuar. Puis, tourner à la deuxième à droite. Ah, après, je dois tourner à la deuxième à droite. Você confirma com a pessoa. É uma conversa, e a conversa nada mais é do que uma comunicação. E nada te impede de confirmar as informações. Se há alguém que está ali disposto a te dar um esclarecimento, e se a pessoa tem tempo, ela não vai se incomodar que você esteja confirmando as informações com ela em francês, não, Natalia. D'accord? É bem interessante essa parte da confirmação, tá? Do que você está conversando com a pessoa. Eu só não oriento a você abordar alguém que, de repente, não tem tempo para te dar a informação. Sabe, pessoas que falam assim, os franceses são mal educados, eles respondem mal aos turistas. Gente, tem pessoa que está andando na rua, mas está extremamente ocupada, porque ela tem um compromisso, ela tem um horário a seguir. Então ela está ali andando na rua, mas ela não quer ser interrompida no seu trajeto. Ou às vezes é uma pessoa que mora numa cidade turística e que todo tempo pessoas podem começar a perguntar as coisas na rua. Então, olha, coloque numa situação de uma pessoa como essa, que passa a sua vida inteira gastando o seu tempo dando informações na rua. Então, às vezes ela pode te dizer, não, désolé, c'est pas possible. Ela pode te dizer que não é possível, ou ela te dizer não, e te ignora e continua o seu caminho, mas é porque aquela pessoa também, ela pode dizer que não tenha tempo, ou que ela não queira falar contigo, que ela esteja de mau humor, que ela esteja com muita pressa. Tem todas essas possibilidades, assim como aqui no Brasil. A diferença é que a pessoa que mora numa cidade turística, ela já está, às vezes, cansada de repetir as informações, sabendo que tem um departamento na cidade que pode te explicar melhor. E é o serviço oficial de turismo. C'est l'office de tourisme. Lá é onde as pessoas trabalham com aquilo. E é lá que você deve procurar. Então, se houver um ofício de turismo
perto de você, compensa você ir no ofício de turismo e obter as informações dos profissionais capacitados para aquilo. Porque na rua, você pode tomber sur une personne de bonne humeur ou sur une personne de mauvaise humeur, ou qui n'a pas le temps. N'a pas le temps de vous aider, de vous expliquer quelque chose. Então você pode ter a sorte de falar com alguém que seja simpático. Eu já conversei com pessoas simpáticas na França. Ou às vezes também pedir informação para uma pessoa que está atarefada e não pode dar informação. Ela diz, não, désolé, não é possível. Ela continua o seu trajeto. Não é que os franceses são mal educados. Há esse clichê, né? Falam sobre isso, mas às vezes a gente tem que olhar o lado da outra pessoa também, né? Falar com um desconhecido e exigir que ele te responda e faça tudo que você está perguntando naquele momento também é uma grande exigência, né? A gente não sabe como que é a vida da outra pessoa. Super! Sara, que legal, hein, Sara? Estou gostando de te ver por aqui. Vamos continuar aqui agora com as directions. Deixa eu buscar aqui o meu script, que eu sempre gosto de seguir o script, como sabe. Se você está perdido na cidade, você poderá dizer a alguém, ou você poderá dizer no ofício de turismo que você não está se encontrando. O verbo perder é perdre. 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 Je me perds. Eu me perco. É no tempo presente. No passado, aí nós dizemos diferentes, tá? Je me suis perdu. Je me suis perdu. É a conjugação no tempo passado. É um verbo pronominal que tem esse me. Por isso ele é com être na conjugação. Suis, je me suis perdu. As mulheres escrevem com um e a mais. E a pronúncia é a mesma. Perdu. Je me suis perdu. Aidez-moi. Je me suis perdu. Um bom início de frase seria excusez-moi. Excusez-moi. Je me suis perdu. Se você diz que você está perdido, a pessoa vai te entender que você não tem não está bem localizado ali, não sabe onde está e quer às vezes chegar em outro lugar e je me suis perdu. Hoje em dia, o que nós temos? Nós temos o nosso portable à nossa disposição. E dentro do portable tem o plan de la ville. Plan quer dizer mapa, tá? Plan, le plan de la ville. E também temos a palavra carte. Carte também pode ser mapa. La carte de la ville. Se você observa, fazendo uso da internet, observa seu portável, se você consegue identificar ali o plan, o mapinha dentro do celular, você poderá seguir as orientações do celular. Mas às vezes nós estamos sem o celular, ou porque acabou a bateria, ou porque não estamos com o celular em mãos naquele momento, ou está sem internet e necessita da internet, se necessitar da internet para acessar o plan de la ville, aí terá que dizer para a pessoa que você está perdido. Je me suis perdu, excusez-moi, je me suis perdu, e a pessoa tentará ajudar fazendo perguntas onde você quer ir, ou ela vai dizer onde você está, o que tem na redondeza ali para tentar te localizar, d'accord? A respeito das sinalizações, oui, quero passar aqui a respeito da sinalização e localização nesse momento. Como ça? Voilà, les feux. Les feux são os semáforos. A palavra feu, ela também significa fogo. Fogo e semáforo. Então, se falar sobre feu vert, feu rouge. Feu vert é a luz verde, tá? Feu vert, feu rouge é a luz vermelha do semáforo. Aqui é do semáforo, tá? Feu jaune, amarelo. Então, aqui é a palavra semáforo. Em outros casos, é a palavra fogo também, feu. Porque eles chamam o semáforo de fogo. Olha que interessante. O fogo está aceso, que é o semáforo que está aceso. O fogo está rouge, ou está vert, ou jaune. Feu rouge, feu vert. Então, les feux, aqui no plural, les feux é escrito com X, como está ali. E pode ser um ponto de referência. Por exemplo, depois do semáforo, après le feu. Après le feu, como ça? Depois do semáforo, tournez à gauche.
Par exemple, hein? Après le feu, tournez à gauche. Te dei um ponto de referência, que é le feu, e uma ação que você deve fazer para chegar ao seu destino. Hein? Le coin. Le coin, essa palavrinha aqui quer dizer canto. Canto. Só que se eu disser le coin, as pessoas entendem como esquina. Imagine assim, olha, o encontro das duas ruas. Ali é o canto da rua. Em francês, se te ajudar a lembrar, le coin, coin é canto, mas quer dizer esquina. Também conhecido como le coin de la rue. Le coin de la rue. D'accord? La rue, voilà, já conhecem. La rue principale. Geralmente as cidades têm uma rua principal, uma grande avenida, chamada de rue principale. Ou l'avenue. L'avenue. Como a Avenue des Champs-Élysées. Já ouviu falar dessa? L'Avenue des Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. La 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 la. Eu não sei a letra lá. Aux Champs-Élysées. Tem essa música da Champs-Élysées? L'Avenue Champs-Élysées? L'Avenue des Champs-Élysées. E é curioso falar porque aqui na minha cidade tem um bairro que não é o bairro Champs-Élysées, mas eu posso citá-lo porque ele é o bairro Campos Elíseos. Aqui onde eu moro no Brasil, na minha cidade, tem o bairro Campos Elíseos. O que tem a ver? Tem a ver que Champs-Élysées, em português, quer dizer Campos Elíseos, da mitologia. Então aqui tem um bairro Campos Elíseos e a Paris tem il y a l'avenue des Champs-Élysées. Champs é campos no sentido de plantação, entendeu? Champs-Élysées. D'accord? Au bout. Au bout é no fim. Ah, professora, eu conheço uma outra forma de dizer no fim, que é la fin. Ou à la fin, aqui. São palavras diferentes, então, atenção. Au bout é no fim, por exemplo, au bout de la rue, ou é no final da rua, no fim da rua. Au bout de l'avenue, no final da avenida, quando a avenida termina. Au bout de l'avenue. Aqui o sentido é de extremidade, na extremidade da rua, no final dela, mas no sentido de extremidade, tá? Au bout. E nós não vamos dizer a palavra fin, porque a palavra fin quer dizer quando algo deixa de existir. La fin, um exemplão, la fin du monde. La fin du monde, la fin du monde, quer dizer a respeito do assunto do final do mundo, quando o mundo deixar de existir. A palavra a ser empregada é fin. Hein? La fin de semaine. Quando a semana deixar de existir, nós teremos o fim de semana, que lá em Quebec, weekend, là on dit la fin de semaine, n'est-ce pas? La fin d'année, final do ano. É quando algo deixa de existir, porque ali teve o fim aquilo. Agora, uma rua, ela não deixa de existir. Eu quero dizer que é no final da rua, na extremidade. Ó, imagine uma rua aqui na minha mão. Então, aqui no final da rua, vai andando, andando, andando. No final da rua, quando ela termina, talvez é uma rua sem saída, sans issue. E quando está aqui no final, vous êtes au bout de la rue, na extremidade da rua, que nós falamos aqui no final da rua. Compreender? Se eu quero falar aqui, olha, no final dos meus dedos, au bout des doigts, que é na extremidade, au bout. Esse é o sentido da palavra bout, diferente de fin. Olha quanta coisa a gente está aprendendo nessa aula. Um assunto puxa o outro, um assunto puxa o outro, para se comunicar. Às vezes não é tão segmentado assim. Vou falar de les villes e les directions. Mas também, algo que eu aprendo aqui na aula de hoje, eu utilizo em outras situações. Eu vou interligando as situações e construindo a minha comunicação em francês. D'accord? La carte, mapa ou planta, en face de ou também devant. Na frente de ou diante de, que aí são sinônimos, tá? Como ponto de referência, en face de. Só que esse de, ele será como aquele outro que eu passei para vocês. Esse de, ele poderá ser transformado em de, que significa do. Como que é do? De, para esse caso. De lá, que significa dar. Como se diz dar? De lá, antes de um nome de lugar feminino.
de l'apostrophe, quando o nome começar com vogal. Como que fala quando o nome começa com vogal? O que coloca antes desse nome? Se for para dizer do ou da, e o nome que começa com vogal. Por exemplo, a escola, que é école, de l'école, en face de l'école. Comprenez? En face de l'école, par exemple. E no plural, de, que significa dos e das. Como que é dos e das? De. Posso dizer para perto e longe, près et loin, e na sequência du, de lá, de l'apostrophe ou de, ou também aqui en face de, na frente de tal lugar. E depende do lugar, se é masculino, du, se é feminino, de lá, se começa com vogal de, l'apostrophe, e se é plural, de. Hein? Je veux la fin de Covid. Moi aussi, Maria Lourdes, la fin de Covid. La fin de coronavírus. Moi aussi. É muito bom ver as suas participações. Observem a dica do Google Imagens. Isso pode fazer diferença, porque aqui você vai compreender seguindo a visualização, não passando exatamente pela tradução. De início, no método direto, é feita a tradução nas primeiras aulas de francês, quando você está zerado, quando não tem nada de francês. Mas quem já tem uma base vai evitar buscar a tradução em si, quando se tratar de coisas ou de pessoas, que você possa buscar se o Google Images, Google, é ça, c'est le site, Google Images. Você pode pesquisar os lugares da cidade, um novo vocabulário e descobrir. Geralmente você encontra a imagem adequada. Se uma imagem tiver muitos significados diferentes, pode ser que ele te dê outros significados e te atrapalhe um pouco na sua compreensão. Mas se não, vai ser fácil dessa maneira. Sem falar também de dicionário online que dá a definição da palavra, explica a palavra em francês, diretamente em francês, com definição, com sinônimos e com exemplos. Eu vou deixar aqui na descrição da live, o que eu vou deixar? Vou deixar para vocês o site Google Imagens, que não é difícil de achar, é só colocar google.fr e depois clicar em imagem. Olha ali, tá vendo aqui essa parte? Ó, todas, mapas, imagem. Sim, tout simplement como ça. Dentro do Google, faz a busca, depois aperta em imagem. E também vou deixar um link para vocês do nosso dicionário online, aquele que eu mais uso, o meu preferido, o meu favorito. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição dessa live também. Eu verifiquei seus comentários, que são bem interessantes. Merci de votre participation. Entre outras pessoas tem Natália, Maria Lourdes, Jó, Sara, d'accord. Merci beaucoup. Vocês continuaram firmes até agora. Aqui na live tem um link do nosso grupo Telegram. Você pode se inscrever no nosso Telegram, entrar lá e participar, tá? Grupo Telegram tem aqui. Se você está me assistindo até agora, aprendeu coisas aqui nessa live e ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever. É só apertar no inscreva-se aqui no YouTube, fechar o bate-papo, se inscrever no canal e depois ativar o sininho do canal para receber novas notificações.